Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet. Você pode saber tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes, você pode assistir quantas vezes quiser e ainda compartilhar aí nas suas redes sociais. E você já parou para pensar sobre os impactos que a poluição gera na sua saúde? Bom, a degradação do meio ambiente causa a morte prematura de mais de 12 milhões de pessoas por todo o mundo, e aí números de 234 vezes maiores do que os provocados por conflitos armados, segundo um relatório da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É um exemplo como se todos os anos a população inteira de um estado como o Rio Grande do Sul perdesse a vida por conta da poluição e dos estragos que o homem provoca na natureza. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde já fez alertas que cidades brasileiras do estado de São Paulo, como Cubatão e Santa Gertrudes, estão entre os centros urbanos que registraram concentrações perigosas de poluentes próximas à de metrópoles da China. Então, esse é o tema do programa de hoje, especialmente agora que estamos no inverno e que os problemas de saúde respiratória principalmente aumentam e há uma relação direta sim. A gente vai aqui discutir esse assunto. Por isso, recebemos no estúdio aqui conosco a Adriana Soares Xavier de Brito, que é cardiologista e vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Adriana. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada por receber aqui, que a gente possa falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Muito bom. Obrigado você pela presença. E também conosco, aqui ao meu lado, está o Marcelo Oliveira. Ele é especialista de conservação da ONG WWF Brasil. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo à Conexão. Tudo ótimo. Satisfação estar aqui com vocês. Muito bem. Você em casa e, como sempre, também é nosso convidado para refletir aí e provocar também conversas do outro lado aí das telas em que você nos assiste sobre esse assunto que tem a ver com a vida de todos nós. Quero começar ouvindo o Marcelo em relação ao acompanhamento dos níveis de poluição nas cidades, né? A gente sabe que grandes metrópoles no Brasil, principalmente, têm feito esse acompanhamento, mas não é em toda a cidade que a gente tem essa medição, né? Muitas vezes fica pela percepção, muitas vezes a gente falta ainda, né, ter uma instrumentalização maior de que todo o país possa ter um controle do que está acontecendo com a poluição nas nossas cidades. Você tem razão, né? Acho que ainda está muito aquém do que a gente necessita de monitoramento de poluição, isso muito agravado agora com as mudanças climáticas, né? Se a gente comparar aí o tempo pré-industrial, a gente já teve 1 grau de aquecimento e as previsões são bem piores aí até 2050, né? Então tem que ter bastante preocupação aí, a gente tentando entender os impactos das mudanças climáticas na saúde humana. Bom, a Adriana está aqui com a gente representando a área médica e que percebe aí e recebendo diretamente em consultórios e também a gente sabe que uma série de pesquisas já estão sendo feitas nesse sentido, porque a gente tem percebido aí que as estações do ano têm mudado muito, mas a questão da saúde das pessoas tem sido prejudicada sim, principalmente na área respiratória, a questão da circulação, a saúde cardíaca e que já há relações comprovadas, estudos nesse sentido de que a poluição está sim prejudicando e afetando a nossa saúde, né? Sim, com certeza. Principalmente a parte respiratória em relação à poluição do ar e nessa época do inverno que o ar se torna mais seco, os níveis de poluição aumentam. Isso desencadeia doenças respiratórias, asma e parte de bronquite. Pessoas, principalmente, que já têm problemas pulmonares prévios, ficam mais suscetíveis, né, com maior chance de agravar o problema já pré-existente. Crianças sofrem muito com isso também, com a poluição do ar. E é muito importante que se monitore o nível de poluição no ar, porque realmente, quando ultrapassa São Paulo, a gente vê que em épocas que, por mais que a gente incentive, às vezes, as pessoas a praticarem atividade física, dependendo do nível de poluição, é até complicado que ela pratique isso ao ar livre, porque pode piorar. Isso piora não só as doenças respiratórias, como cardiovascular também. Né? Você falou disso, eu lembrei agora, morei em São Paulo por um tempo e lá existe a Avenida Sumaré, que é uma das principais avenidas ali da Zona Oeste
da cidade em que há, na verdade, uma pista de corrida entre duas faixas de rolagem de carros. Então, o pessoal, muita gente nessa, chegava em casa do trabalho, ia correr ali naquela pista de corrida da Sumaré, super bacana, tem árvores em volta até, mas o que mais tem são carros e ônibus passando em volta. E eu lembro de ter acompanhado um estudo e pesquisas que mostraram que quem corria ali, na verdade, vai para a rua, vai correr, vai fazer exercício, mas quem corria na hora do rush, principalmente na Avenida Sumaré, lá em São Paulo, estava mais prejudicando a saúde por conta da quantidade de poluentes no ar do que fazendo um bem para a saúde, aí que a gente fala correr, se exercitar, fazer um exercício aeróbico é bom, mas então tem que cuidar isso também, né? Nem sempre fazer exercício ao ar livre, dependendo do horário, vai fazer bem para a saúde. Exatamente. É maravilhoso fazer atividade física, mas se você tiver com nível de poluição ao ar livre muito intenso, é melhor até que você se proteja e faça dentro de uma academia, num local que você não esteja tão exposto ao monóxido de carbono, gás carbônico e outros poluentes que estejam na cidade. Se possível, se houver um parque próximo. Se você tiver acesso a um parque com arborização que possa te proteger um pouco mais, com certeza, sempre é melhor. E muito importante até no inverno se fazer atividade física, mas tomar cuidado realmente com os níveis de poluição. Bom, a gente sabe que tem uma série de outras questões que a gente vai tentar abordar aqui ainda ao longo do programa, mas ainda sobre a questão da poluição, eu abri o programa mencionando as cidades de Cubatão e Santa Gertrudes em São Paulo. Quem viveu aí a década de 80 e 90 deve lembrar de Cubatão sempre, né, como uma referência de uma das cidades mais poluídas, não só do Brasil, como da América do Sul e também do continente como um todo. E, infelizmente, a gente percebe que ainda, né, Marcelo, Cubatão continua, não só aquela cidade, mas aquela região ali, principalmente na Baixada Santista, tem muita poluição ainda. Parece que nada foi feito para reverter um mal que há décadas já prejudica a vida daquela população. Sim, mas é importante pensar que todas as áreas industriais têm o mesmo problema, né? Essas partículas emitidas, e a gente tem também aí o pouco investimento em transporte público, né? A gente chama de co-benefícios de mitigação das mudanças climáticas, que se você tem um transporte público eficiente, você tem menos veículos na rua e você tem pessoas se movimentando mais para ir até o ônibus, para ir até o seu trabalho. Então, esses são os co-benefícios. Acho que a gente também tem que pensar um pouquinho do outro lado, né? Como outras questões urbanas podem influenciar aí nesse aspecto. Nesse sentido da questão do transporte urbano, houve uma escolha por um bom tempo, na última década no Brasil, de você baixar o imposto para a produção e venda de automóveis, incentivando, né, o maior número de carros nas ruas e o trânsito que tem aumentado tanto. E, na verdade, com isso, o governo deixou de arrecadar boa parte de impostos que poderiam ter sido investidos, né? Por exemplo, na ampliação da rede de metrô, mais construção de ônibus. E a gente sabe... Como é que você vê isso como especialista em saúde, né? O transporte também tem a ver com a saúde, né, Adriana? Tudo integrado, não só em relação até a aumento de poluição, porque você vai ter mais carros, ônibus, né? O transporte sendo feito de forma, às vezes, individual e com aumento de quantidade de veículos na rua, obstruindo, engarrafando, aumentando o nível de estresse, né? Porque as coisas estão paradas, engarrafadas, e isso eleva o estresse. E o estresse vai provocar mais pessoas com doenças circulatórias, pressão alta, coração. Hipertensão, doença cardiovascular. Quer dizer, aumenta a poluição, aumenta o estresse, piora a qualidade de vida, né? E a gente deveria pensar no transporte público de forma mais efetiva, através principalmente de metrôs, por debaixo da terra e não só por cima, com veículos que poluem mais, estressam mais e trazem mais problemas em todas as esferas, digamos assim, da saúde pública, né, no sentido geral. É bem complicado. Bom, o Marcelo falou no começo do programa sobre a questão do aquecimento global e a gente também percebe, né, lembrando, estou resgatando aqui para tentar fazer um comparativo, né, de décadas passadas, como a gente tratava até na própria mídia em relação à questão de saúde, de doenças sazonais e tudo mais. E havia sempre aquela questão de epidemias de dengue durante o verão, em regiões pontuais do Brasil e tudo mais. E com o passar do tempo e dos anos, a gente viu que não há mais período do ano para ter dengue, não há mais período além da dengue, ainda veio chikungunya e zika. E a questão do calor maior ainda, né? A gente não tem mais aquele inverno tão frio, muitas vezes. Como é que você faz essa relação direta da questão do investimento em saúde pública, revertendo, na verdade, em doenças, né? A gente sabe que há essa relação e também com a questão do aquecimento global e da poluição, Marcelo. Olha, estudos hoje demonstram que o governo gasta $1 bilhão no combate à dengue.
É previsto entre 50 e 100 milhões de casos de dengue no mundo, né? E a curva de proliferação do Aedes é exatamente igual à curva de calor. Então, agora que nós temos dias mais quentes, está se proliferando muito mais. Ou seja, fica mais quente, aquecimento global é um espaço aí mais benéfico para ter mais esse mosquitinho danado que acaba transmitindo uma série de doenças que, por enquanto, são 3 aí que estão bombando, mas que até a possibilidade de transmitir mais, né? Já recebemos aqui especialistas dizendo que há chance, ele é um vetor perigosíssimo para transmitir até outras doenças, ou seja, pode piorar ainda mais se a gente não cuidar e acabar com esse mosquito de vez, né? Sim, temos ainda a malária, a febre amarela, a doença de Chagas e doenças também transmitidas, doenças de transmissão hídrica, esquistossomose, leptospirose, e outras tantas, né? E todas muito relacionadas ao aquecimento global. E a questão muito da chuva, né? Você falava aqui da crise hídrica também, ou do excesso de chuva, da falta de chuva, isso acaba também proliferando doenças. Por quê? Sim, a crise hídrica você tem que armazenar água e são grandes criadores, né? Esses são os maiores criadores de Aedes que nós temos, são os reservatórios de água. A gente teve agora no Acre para fazer uma série de programas para um desafio que a gente estava participando, desafio Google de Impacto Social, onde nós estamos desenvolvendo uma tecnologia de monitoramento da proliferação, mas feita pelo cidadão, para tentar ajudar o poder público a entender a dinâmica da proliferação do Aedes no Brasil. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui para mostrar. Vamos rodar na tela? Esse vídeo está disponível no YouTube, você pode acompanhar sobre essa ação do WWF, participando do desafio de impacto social do Google. Está na tela aí para você, as imagens. Vamos rodar? Só as imagens, a gente está sem o áudio aqui. Mas fala um pouquinho então para a gente dessa iniciativa, Marcelo, o pessoal de casa está acompanhando aí. O que essas agentes estão fazendo lá com esses potinhos d'água recortados de garrafa PET? Sim, essa metodologia hoje ela é feita só por especialistas, né? Chamada ovitrampa. Mas ela é muito custosa, porque você tem que instalar, levar para o laboratório e às vezes contar 1000 ovos no microscópio. Então essa nossa solução, você constrói a sua armadilha com uma garrafa PET, usa um aplicativo para tirar foto e um algoritmo de contagem no nosso website vai fazer a contagem automatizada do número de ovos e jogar esse dado já para um mapa aberto. Então, tanto o cidadão vai poder olhar como está a situação na sua casa e no seu entorno e cobrar do poder público soluções mais efetivas, quanto o poder público vai poder ter um mapeamento mais detalhado da proliferação e direcionar suas ações de combate para lugares específicos. Agora, essa tecnologia, ela é, de certa forma, barata, né? A gente pensando aqui numa estratégia geral para a população, o cidadão comum pode fazer uma armadilha como essa em casa também? Ela foi pensada para isso, é uma garrafa PET cortada, um papel que tem o tamanho de um cartão de Bolsa Família com uma moeda de R$1 que você desenha no meio. E a fêmea do mosquito Aedes vai botar o ovo nesse papel e tudo que tiver dentro daquele círculo vai ser contado. Então ela foi feita para ser barato, para se disseminar e para o cidadão ter um papel protagonista nesse processo, que a gente chama de ciência cidadã, né? O cidadão gera o dado. Muito bem. Eu vou mostrar agora aqui no site do WWF para você ter acesso a essa iniciativa e a outras também. Vamos aproveitar aqui e divulgar que é o wwf.org.br. Eles têm uma série de iniciativas em relação ao meio ambiente e à saúde pública também. Então você pode, a partir desse site, saber mais sobre essas ações. E, de fato, queria ouvir um pouquinho da Adriana em relação a isso, mas a gente tem essa percepção a partir da ação que o Marcelo menciona, de também a população assumir um pouco a responsabilidade, né? Porque muitos se tem essa postura, porque o governo não faz nada, porque o agente público não faz nada, mas também não há como o poder público entrar em cada casa, em cada quintal para verificar se todo mundo está de fato. Claro que existem os mutirões, há um cuidado aí, os agentes visitam algumas residências e tal, mas não há o tamanho do Brasil para a gente ir lá bater na porta de cada um, né? Então, se a gente assumir um pouco a responsabilidade, pegando o exemplo, né, do combate ao Aedes, Adriana, você acredita que mobilização da própria sociedade pode ajudar aí a gente a evitar tantos problemas de saúde? Com certeza, e é fundamental. E
a gente tem que participar tentando educar a população, ajudar, informar, e a população dá a contrapartida também, fazer a parte dela. Em relação à AIDS, é fundamental que haja uma mobilização do país inteiro, de todos os locais, olhando, evitando os focos dentro de casa, porque o AIDS é altamente domesticável, né? Ele é caseiro, ele convive com a gente. E se todo mundo fizer a sua parte, evitando que haja essa proliferação do mosquito, a gente consegue minimizar muito, né, a transmissão da doença, diminuir os índices de doença, principalmente agora, como você bem falou, que não é só mais a dengue, é a zika, é a chikungunya, a zika trazendo consequências gravíssimas para as mulheres gestantes, né? E mais alguma coisa que possa vir, porque isso é o que a gente conhece até o momento. A gente pode descobrir novas doenças, novos vírus, aí eles se replicam, eles se modificam. Então é muito importante que a população se mobilize, olhando os focos dentro de casa, evitando água parada, aquilo tudo que a gente coloca. O poder público tem que atuar, mas a população tem que participar junto. Você falou do risco para as mulheres, é importante também a gente falar aqui, em programas que fizemos aqui sobre a questão do Aedes, que na verdade ele é um mosquito mais diurno, né? E quem está em casa, então, o que tem um risco maior mesmo são as crianças, ou mesmo uma mulher que já está em licença, maternidade, que está em casa, os idosos, porque ele fica rondando aqui na altura dos nossos pés e principalmente durante o dia. Então, quem está em casa tem que ter principalmente esse cuidado, né? Verdade, com certeza. Tem que ter muito cuidado com isso. Como é que você vê, Marcelo, a nossa ação, na verdade, o Brasil lá fora, né, agora nas vésperas das Olimpíadas, tem aparecido muito aí por conta de notícias não tão positivas, e a Zika, na verdade, é uma delas. A gente vê direto no noticiário internacional, o Brasil sendo até criticado aí por falta de ações mais eficazes. Representando aqui uma ONG que trabalha com a questão do meio ambiente, como é que você vê a ação institucional, agora sim, cobrando do governo mesmo uma ação de combate mais forte à Zika? Cristiano, é uma questão muito complicada, né? No ano passado foram 1,6 milhões de casos de dengue notificados. Acredite que é 3 vezes esse número, né? Esse ano já atingimos 1 milhão. A história do aquecimento ela é muito complicada. O poder público hoje consegue monitorar 1/3 dos municípios brasileiros, usando a metodologia LIRA, né, que é o levantamento de infestação rápida do Aedes. Então, a cada 3 municípios, só um, na verdade, consegue ser basicamente monitorado pelo governo federal. Mas tem muito o que você disse, né? E o cidadão, como ele pode colaborar? O que a gente tenta é procurar soluções para isso. Esse projeto, o projeto ETRAP, é uma resposta para isso. Mas é difícil, né, você cobrar, porque outros países estão sofrendo. A África, a Ásia, tem problemas semelhantes e até piores. Acho que a gente está no rumo. Eles são 2 mosquitos exóticos, né? Um veio da África e o Abopictus veio da Ásia. E algo que poucas pessoas sabem é que é uma das 5 causas de perda de biodiversidade, né? São espécies exóticas. Então, são espécies exóticas no Brasil que estão trazendo esse problema grave. Então, é difícil você cobrar ou culpar. O que a gente tem que fazer é se unir para resolver o problema. Uma outra questão, já que a gente está falando de uma forma bem ampla aqui sobre a questão de poluição, de saúde e de meio ambiente, a gente sabe que um problema grave ainda no Brasil, principalmente no interior, na área rural, é a questão das queimadas, que isso aumenta muito a poluição também. Muitas vezes a população não tem também essa noção de que uma queimada aqui, outra ali, a questão da plantação e tudo mais, do mal que isso faz, não só para a saúde de quem está ali próximo, mas sim para o meio ambiente como um todo. Você pode dar uma explicação geral do porquê a queimada é tão prejudicial para o nosso país, Marcelo? Bom, é uma das grandes causas de emissão do nosso país, né? Agora a gente entra em períodos quentes, especialmente na Amazônia, e o número de queimadas aumenta significativamente. E esse ano, com o corte de orçamento, as brigadas de incêndios foram reduzidas em 2/3. Então a previsão é que a gente tenha bastante problema de queimadas esse ano. E a queimada ela corre porque o produtor quer limpar sua área, mas não toma cuidado com a área do vizinho. Eu mesmo, quando trabalhava em reservas, passei dias combatendo queimadas feitas de forma... acontecer de forma irregular, né, por esse descuidado. Mas existem métodos para você fazer queimadas que podem prevenir esse tipo de problema. E qual é o risco para a população que está no entorno de uma região onde acontecem muitas queimadas, Adriana? A queimada é péssimo, porque você libera uma quantidade realmente de gás carbônico muito maior, monóxido de carbono também, você piora
todas as doenças respiratórias e pode desencadear doenças respiratórias, alergias até, inclusive, né? Asma, bronquite, toda essa gama de doenças. E indo ainda para o lado das doenças cardiovasculares, que tem uma prevalência grande no Brasil, a gente sabe que a mortalidade cardiovascular é alta, a gente pensa, o que tem a ver o coração com isso? Quando você piora a parte respiratória, você sobrecarrega o sistema cardiovascular e você pode aumentar mais ainda a chance de infarto, angina, essas doenças mais graves que podem levar à morte, né? E piorar a parte respiratória, dar mais infecção viral, infecção respiratória por bactérias também, a temida pneumonia, que pode vir em consequência a uma descompensação alérgica, a asma, a amidalite, enfim. Quer dizer, isso tudo decorrente da poluição do ar e que pode, a queimada, acentuar em muito, a gente sabe que isso acontece. Pois é, falando em poluição de uma forma geral, aí só para você em casa ter uma noção que é um problema do Brasil, mas não só nosso, né, no mundo inteiro, aí, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 2008 a 2013, a OMS avaliou que o nível de poluição urbana atmosférica global aumentou em 8%, apesar das melhorias em algumas regiões, mas mesmo assim, na média, aumentou em 8%, ou seja, o mundo como um todo, né, as regiões urbanas principalmente, estão mais poluídas. E aí a gente já está quase encaminhando para a reta final do programa e aí todo mundo em casa se pergunta, e agora o que eu faço? Né? O que cabe a cada um de nós? Como a gente pode tentar se proteger? Então, tem as questões pontuais de ação ativa do cidadão em tentar prevenir, mas muitas vezes a gente tem que pensar na prevenção em relação à própria saúde da família. Como é que você vê isso? O que cada um pode tentar fazer para se prevenir essa questão mais relacionada à saúde, ao bem-estar, Marcelo? Eu acho que mais equilíbrio, né? Está faltando equilíbrio, pensar um pouco nisso, né? Menos desmatamento e mais plantar sua árvore, cuidar do seu ambiente, ajudar o seu vizinho a cuidar dele. Acho que isso já é um grande passo, a gente ter mais cuidado com o outro e conosco mesmo. Né? Muito bem, e Adriana? É verdade. Com certeza isso é fundamental, pensar de forma mais coletiva e menos individualista, né? Até a gente, em cidades, evitar usar o transporte individual, tentar utilizar mais caronas e transporte públicos. Em relação especificamente à saúde, sempre uma hidratação mais adequada e bastante hidratação, ingerir água é fundamental para a saúde respiratória. Nesse momento do inverno, que a gente tende a fechar também a casa toda, evitar isso, arejar um pouco a casa, lavar, tirar ácaro, tirar as poeiras do local, não usar roupa que está guardada há muito tempo. São medidas que a gente toma para prevenir alergias e infecções nesse momento também, e a poluição piora muito isso, então isso é uma medida que a gente pode tomar em casa. Outra medida muito importante é fazer atividade física. Claro que sempre, se puder, monitorar o ar e ver se a cidade está muito poluída, fazer mais num ambiente fechado, que você possa ter segurança. O uso de umidificadores é interessante em casa, quando o ar está muito seco e muito poluído, é interessante, se for possível, colocar o umidificador, principalmente para minimizar alergias, asma e doença respiratória. E uma dieta balanceada, que a gente sempre recomenda, né? Ingerir bastante fruta, bastante legumes, evitar comida gordurosa, tudo isso é importante para a saúde respiratória e cardiovascular. Isso muito vai importante. ajudar, e não só a questão da respiração, Não mas só o coração tudo. e o corpo como um todo. E você mencionou Sim. o inverno, né? A gente sabe que nessa época de mais friozinho, acaba batendo muita preguiça por aí, a galera acaba deixando o exercício físico de lado. Com certeza. É importante manter forte aí a determinação de não parar de se exercitar, mesmo no inverno. Com certeza. Você sabe, Cristiano, que no inverno se aumenta em 20% a 25% a chance de infarto e de mortalidade cardiovascular, justamente porque as pessoas ingerem mais gordura, uma alimentação mais gorda, mais calórica, diminui a atividade física mesmo, e ainda tem o risco da própria temperatura baixa aumentar a hipertensão, derrame cerebral, infarto. Então, não só na parte respiratória, como a parte cardiovascular, tem que cuidar. Não pode deixar de fazer atividade física porque está frio, nem poluído. Existem soluções que dá para a gente fazer de forma segura e saudável, com certeza. Muito bem, deixa eu aproveitar e mostrar aí para você de casa um site onde você pode ter outras informações também sobre a questão da saúde, que é o site da Socerge, que aparece para você, Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, representada aqui no estúdio pela Adriana, tá aí para você.
que é profissional da área, e também para o público tem muita informação aqui, então socerge.org.br. O nosso tempo já chegou ao fim. Muito obrigado aos dois aí por esse alerta e também por essas dicas todas que você em casa aí leve para refletir na sua roda de amigos, na família, e pega um tempo para pensar sobre isso, como cuidar da sua saúde, como o meio ambiente está já interferindo aí também no seu bem-estar. Obrigado mais uma vez, foi um prazer recebê-los aqui. Prazer. Prazer nosso. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Não esqueça a Conexão Futura no ar na tela do Futura de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite. A gente pode se encontrar lá no nosso site, endereço e horários, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.